Capítulo 2. Do Fundo Partidário. Artigo 38. O Fundo Especial de Assistência Financeira aos Partidos Políticos, Fundo Partidário, é constituído por 1. Multas e penalidades pecuniárias aplicadas nos termos do Código Eleitoral e leis conexas. 2. Recursos financeiros que lhe forem destinados por lei, em caráter permanente ou eventual. 3. Doações de pessoa física ou jurídica, efetuadas por intermédio de depósitos bancários diretamente na conta do fundo partidário. 4. Dotações orçamentárias da União em valor nunca inferior, cada ano, ao número de eleitores inscritos em 31 de dezembro do ano anterior ao da proposta orçamentária, multiplicados por 35 centavos de real, em valores de agosto de 1995. Parágrafo 1º, vetado. Parágrafo 2º, vetado. Artigo 39. Ressalvado o disposto no artigo 31, o partido político pode receber doações de pessoas físicas e jurídicas para a constituição de seus fundos. Parágrafo 1º. As doações de que trata este artigo podem ser feitas diretamente aos órgãos de direção nacional, estadual e municipal, que remeterão, à Justiça Eleitoral e aos órgãos hierarquicamente superiores do partido, o demonstrativo de seu recebimento e respectiva destinação, juntamente com o balanço contábil. Parágrafo 2º. Outras doações, quaisquer que sejam, devem ser lançadas na contabilidade do partido, definidos seus valores em moeda corrente. Parágrafo 3º. As doações de recursos financeiros somente poderão ser efetuadas na conta do partido político por meio de 1. Cheques cruzados e nominais ou transferência eletrônica de depósitos. 2. Depósitos em espécie devidamente identificados. 3. Mecanismo disponível em sítio do partido na internet que permita o uso de cartão de crédito, cartão de débito, emissão online de boleto bancário ou, ainda, convênios de débitos em conta, no formato único e no formato recorrente, e outras modalidades, e que atenda aos seguintes requisitos: a. Identificação do doador. b. Emissão obrigatória de recibo eleitoral para cada doação realizada. Parágrafo 4º, revogado. Parágrafo 5º. Em ano eleitoral, os partidos políticos poderão aplicar ou distribuir pelas diversas eleições os recursos financeiros recebidos de pessoas físicas e jurídicas, observando-se o disposto no parágrafo 1º do artigo 23, no artigo 24 e no parágrafo 1º do artigo 81 da Lei nº 9.504, de 30 de setembro de 1997, e os critérios definidos pelos respectivos órgãos de direção e pelas normas estatutárias. Parágrafo 6º. Os bancos e empresas de meios de pagamentos, incluídos os denominados digitais, ficam obrigados a disponibilizar a abertura de contas bancárias e os seus serviços de meios de pagamentos e compensação, inclusive online, para que os partidos políticos possam desenvolver e operacionalizar os mecanismos previstos no inciso 3 do parágrafo 3º deste artigo. Parágrafo 7º. Os serviços para os partidos políticos não se caracterizam e não acarretam restrições relativas às pessoas politicamente expostas, e seus serviços serão disponibilizados pelo preço oferecido pela instituição financeira a outras pessoas jurídicas. Parágrafo 8º. As instituições financeiras devem oferecer aos partidos políticos pacote de serviços bancários que agreguem o conjunto dos serviços financeiros, e a mensalidade desse pacote não poderá ser superior à soma das tarifas avulsas praticadas no mercado. Artigo 40. A previsão orçamentária de recursos para o fundo partidário deve ser consignada, no anexo do Poder Judiciário, ao Tribunal Superior Eleitoral. Parágrafo 1º. O Tesouro Nacional depositará, mensalmente, os duodécimos no Banco do Brasil, em conta especial à disposição do Tribunal Superior Eleitoral. Parágrafo 2º. Na mesma conta especial serão depositadas as quantias arrecadadas pela aplicação de multas e outras penalidades pecuniárias, previstas na legislação eleitoral. Artigo 41. O Tribunal Superior Eleitoral, dentro de 5 dias, a contar da data do depósito a que se refere o parágrafo 1º do artigo anterior, fará a respectiva distribuição aos órgãos nacionais dos partidos, obedecendo aos seguintes critérios. 1% do total do fundo partidário será destacado para entrega, em partes iguais, a todos os partidos que tenham seus estatutos registrados no Tribunal Superior Eleitoral. 2.
99% do total do fundo partidário serão distribuídos aos partidos que tenham preenchido as condições do artigo 13, na proporção dos votos obtidos na última eleição geral para a Câmara dos Deputados. Artigo 41-A. Do total do fundo partidário, 5% serão destacados para entrega, em partes iguais, a todos os partidos que atendam aos requisitos constitucionais de acesso aos recursos do fundo partidário, e 95% serão distribuídos aos partidos na proporção dos votos obtidos na última eleição geral para a Câmara dos Deputados. Parágrafo único. Para efeito do disposto no inciso 2, serão desconsideradas as mudanças de filiação partidária em quaisquer hipóteses. Artigo 42. Em caso de cancelamento ou caducidade do órgão de direção nacional do partido, reverterá ao fundo partidário a cota que a este caberia. Parágrafo 1º. O órgão de direção nacional do partido está obrigado a abrir conta bancária exclusivamente para a movimentação do fundo partidário e para a aplicação dos recursos prevista no inciso 5 do caput do artigo 44 desta lei, observado que, para os demais órgãos do partido e para outros tipos de receita, a obrigação prevista neste parágrafo somente se aplica quando existir movimentação financeira. Parágrafo 2º. A certidão do órgão superior, ou do próprio órgão regional e municipal, de inexistência de movimentação financeira tem fé pública como prova documental para aplicação do artigo 32 desta lei, sem prejuízo de apuração de legalidade de acordo com o disposto no artigo 35 desta lei. Artigo 43. Os depósitos e movimentações dos recursos oriundos do fundo partidário serão feitos em estabelecimentos bancários controlados pelo Poder Público Federal, pelo Poder Público Estadual ou, inexistindo estes, no banco escolhido pelo órgão diretivo do partido. Artigo 44. Os recursos oriundos do fundo partidário serão aplicados: 1. Na manutenção das sedes e serviços do partido, permitido o pagamento de pessoal, a qualquer título, observado, do total recebido, os seguintes limites: a. 50%, para o órgão nacional. b. 60%, para cada órgão estadual e municipal. 2. Na propaganda doutrinária e política. 3. No alistamento e campanhas eleitorais. 4. Na criação e manutenção de instituto ou fundação de pesquisa e de doutrinação e educação política, sendo esta aplicação de, no mínimo, 20% do total recebido. 5. Na criação e manutenção de programas de promoção e difusão da participação política das mulheres, criados e executados pela Secretaria da Mulher ou, a critério da agremiação, por instituto com personalidade jurídica própria presidido pela Secretária da Mulher, em nível nacional, conforme percentual que será fixado pelo órgão nacional de direção partidária, observado o mínimo de 5% do total. 6. No pagamento de mensalidades, anuidades e congêneres devidos a organismos partidários internacionais que se destinem ao apoio à pesquisa, ao estudo e à doutrinação política, aos quais seja o partido político regularmente filiado. 7. No pagamento de despesas com alimentação, incluindo restaurantes e lanchonetes. 8. Na contratação de serviços de consultoria contábil e advocatícia e de serviços para atuação jurisdicional em ações de controle de constitucionalidade e em demais processos judiciais e administrativos de interesse partidário, bem como nos litígios que envolvam candidatos do partido, eleitos ou não, relacionados exclusivamente ao processo eleitoral. 9. Vetado. 10. Na compra ou locação de bens móveis e imóveis, bem como na edificação ou construção de sedes e afins, e na realização de reformas e outras adaptações nesses bens. 11. No custeio de impulsionamento, para conteúdos contratados diretamente com provedor de aplicação de internet com sede e foro no país, incluída a priorização paga de conteúdos resultantes de aplicações de busca na internet, inclusive plataforma de compartilhamento de vídeos e redes sociais, mediante o pagamento por meio de boleto bancário, de depósito identificado ou de transferência eletrônica diretamente para a conta do provedor, proibido, nos anos de eleição, no período desde o início do prazo das convenções partidárias até a data do pleito.
Parágrafo 1º. Na prestação de contas dos órgãos de direção partidária de qualquer nível devem ser discriminadas as despesas realizadas com recursos do fundo partidário, de modo a permitir o controle da Justiça Eleitoral sobre o cumprimento do disposto nos incisos 1 e 4 deste artigo. Parágrafo 2º. A Justiça Eleitoral pode, a qualquer tempo, investigar sobre a aplicação de recursos oriundos do fundo partidário. Parágrafo 3º. Os recursos de que trata este artigo não estão sujeitos ao regime da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, tendo os partidos políticos autonomia para contratar e realizar despesas. Parágrafo 4º. Não se incluem no cômputo do percentual previsto no inciso 1 deste artigo encargos e tributos de qualquer natureza. Parágrafo 5º. O partido político que não cumprir o disposto no inciso 5 do caput deverá transferir o saldo para conta específica, sendo vedada sua aplicação para finalidade diversa, de modo que o saldo remanescente deverá ser aplicado dentro do exercício financeiro subsequente, sob pena de acréscimo de 12,5% do valor previsto no inciso 5 do caput, a ser aplicado na mesma finalidade. Parágrafo 5º-A. A critério das agremiações partidárias, os recursos a que se refere o inciso 5 poderão ser acumulados em diferentes exercícios financeiros, mantidos em contas bancárias específicas, para utilização futura em campanhas eleitorais de candidatas do partido. Parágrafo 6º. No exercício financeiro em que a Fundação ou Instituto de Pesquisa não despender a totalidade dos recursos que lhe forem assinalados, a eventual sobra poderá ser revertida para outras atividades partidárias, conforme previstas no caput deste artigo. Parágrafo 7º. A critério da Secretaria da Mulher ou, inexistindo a Secretaria, a critério da Fundação de Pesquisa e de Doutrinação e Educação Política, os recursos a que se refere o inciso 5 do caput poderão ser acumulados em diferentes exercícios financeiros, mantidos em contas bancárias específicas, para utilização futura em campanhas eleitorais de candidatas do partido, não se aplicando, neste caso, o disposto no parágrafo 5º. Artigo 44-A. As atividades de direção exercidas nos órgãos partidários e em suas fundações e institutos, bem como as de assessoramento e as de apoio político-partidário, assim definidas em normas internas de organização, não geram vínculo de emprego, não sendo aplicável o regime jurídico previsto na Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, quando remuneradas com valor mensal igual ou superior a 2 vezes o limite máximo do benefício do regime geral de previdência social. Parágrafo único. O partido político poderá ressarcir despesas comprovadamente realizadas no desempenho de atividades partidárias e deverá manter registro contábil de todos os dispêndios efetuados, sem computar esses valores para os fins do inciso 1 do caput do artigo 44 desta lei. Título 4. Do acesso gratuito ao rádio e à televisão. Artigo 45 ao 49 revogados. Título 5. Disposições gerais. Artigo 50. Vetado. Artigo 50-A. A propaganda partidária gratuita mediante transmissão no rádio e na televisão será realizada entre as 19h30 e as 22h30, em âmbito nacional e estadual, por iniciativa e sob a responsabilidade dos respectivos órgãos de direção partidária. Parágrafo 1º. As transmissões serão em bloco, em cadeia nacional ou estadual, por meio de inserções de 30 segundos, no intervalo da programação normal das emissoras. Parágrafo 2º. O órgão partidário respectivo apresentará à Justiça Eleitoral requerimento da fixação das datas de formação das cadeias nacional e estaduais. Parágrafo 3º. A formação das cadeias nacional e estaduais será autorizada respectivamente pelo Tribunal Superior Eleitoral e pelos Tribunais Regionais Eleitorais, que farão a necessária requisição dos horários às emissoras de rádio e de televisão. Parágrafo 4º. A critério do órgão partidário nacional, as inserções em redes nacionais poderão veicular conteúdo regionalizado, com comunicação prévia ao Tribunal Superior Eleitoral. Parágrafo 5º. Se houver coincidência de data, a Justiça Eleitoral dará prioridade ao partido político que apresentou o requerimento primeiro. Parágrafo 6º. As inserções serão entregues às emissoras com antecedência mínima acordada e em mídia com tecnologia compatível com a da emissora recebedora. Parágrafo 7º. As inserções a serem feitas na programação das emissoras serão determinadas: 1. Pelo Tribunal Superior Eleitoral,
quando solicitadas por órgão de direção nacional de partido político. 2. Pelo Tribunal Regional Eleitoral, quando solicitadas por órgão de direção estadual de partido político. Parágrafo 8º. Em cada rede somente serão autorizadas até 10 inserções de 30 segundos por dia. Parágrafo 9º. As inserções deverão ser veiculadas pelas emissoras de rádio e de televisão no horário estabelecido no caput, divididas proporcionalmente dentro dos intervalos comerciais no decorrer das 3 horas de veiculação, da seguinte forma: 1. Na primeira hora de veiculação, no máximo 3 inserções. 2. Na segunda hora de veiculação, no máximo 3 inserções. 3. Na terceira hora de veiculação, no máximo 4 inserções. Parágrafo 10. É vedada a veiculação de inserções sequenciais, observado obrigatoriamente o intervalo mínimo de 10 minutos entre cada veiculação. Parágrafo 11. As inserções serão veiculadas da seguinte forma: 1. As nacionais, nas terças-feiras, quintas-feiras e sábados. 2. As estaduais, nas segundas-feiras, quartas-feiras e sextas-feiras. Artigo 50-B. O partido político com estatuto registrado no Tribunal Superior Eleitoral poderá divulgar propaganda partidária gratuita mediante transmissão no rádio e na televisão, por meio exclusivo de inserções, para 1. Difundir os programas partidários. 2. Transmitir mensagens aos filiados sobre a execução do programa partidário, os eventos com este relacionados e as atividades congressuais do partido. 3. Divulgar a posição do partido em relação a temas políticos e ações da sociedade civil. 4. Incentivar a filiação partidária e esclarecer o papel dos partidos na democracia brasileira. 5. Promover e difundir a participação política das mulheres, dos jovens e dos negros. Parágrafo 1º. Os partidos políticos que tenham cumprido as condições estabelecidas no parágrafo 3º do artigo 17 da Constituição Federal terão assegurado o direito de acesso gratuito ao rádio e à televisão, na proporção de sua bancada eleita em cada eleição geral, nos seguintes termos: 1. O partido que tem eleito acima de 20 deputados federais terá assegurado o direito à utilização do tempo total de 20 minutos por semestre para inserções de 30 segundos nas redes nacionais, e de igual tempo nas emissoras estaduais. 2. O partido que tem eleito entre 10 e 20 deputados federais terá assegurado o direito à utilização do tempo total de 10 minutos por semestre para inserções de 30 segundos nas redes nacionais, e de igual tempo nas emissoras estaduais. 3. O partido que tem eleito até 9 deputados federais terá assegurado o direito à utilização do tempo total de 5 minutos por semestre para inserções de 30 segundos nas redes nacionais, e de igual tempo nas redes estaduais. Parágrafo 2º. Do tempo total disponível para o partido político, no mínimo 30%, deverão ser destinados à promoção e à difusão da participação política das mulheres. Parágrafo 3º. Nos anos de eleições, as inserções somente serão veiculadas no primeiro semestre. Parágrafo 4º. Ficam vedadas nas inserções: 1. A participação de pessoas não filiadas ao partido responsável pelo programa. 2. A divulgação de propaganda de candidatos a cargos eletivos e a defesa de interesses pessoais ou de outros partidos, bem como toda forma de propaganda eleitoral. 3. A utilização de imagens ou de cenas incorretas ou incompletas, de efeitos ou de quaisquer outros recursos que distorçam ou falseiem os fatos ou a sua comunicação. 4. A utilização de matérias que possam ser comprovadas como falsas, fake news. 5. A prática de atos que resultem em qualquer tipo de preconceito racial, de gênero ou de local de origem. 6. A prática de atos que incitem à violência. Parágrafo 5º. Tratando-se de propaganda partidária no rádio e na televisão, o partido político que descumprir o disposto neste artigo será punido com a cassação do tempo equivalente a 2 a 5 vezes o tempo da inserção ilícita, no semestre seguinte. Parágrafo 6º. A representação, que poderá ser oferecida por partido político ou pelo Ministério Público Eleitoral, será julgada pelo Tribunal Superior Eleitoral quando se tratar de inserções nacionais e pelos tribunais regionais eleitorais quando se tratar de inserções transmitidas nos estados correspondentes. Parágrafo 7º. O prazo para o oferecimento da representação prevista no parágrafo 6º deste artigo encerra-se no último dia do semestre em que for veiculado o programa impugnado ou, se este tiver sido transmitido nos últimos 30 dias desse período, até o 15º dia do semestre seguinte.
Parágrafo 8º da decisão do Tribunal Regional Eleitoral que julgar procedente a representação, cassando o direito de transmissão de propaganda partidária, caberá recurso para o Tribunal Superior Eleitoral, que será recebido com efeito suspensivo. Artigo 50-C. Para agilizar os procedimentos, condições especiais podem ser pactuadas diretamente entre as emissoras de rádio e de televisão e os órgãos de direção do partido, obedecidos os limites estabelecidos nesta lei, dando-se conhecimento ao Tribunal Eleitoral da respectiva jurisdição. Artigo 50-D. A propaganda partidária no rádio e na televisão fica restrita aos horários gratuitos disciplinados nesta lei, com proibição de propaganda paga. Artigo 50-I. As emissoras de rádio e de televisão terão direito à compensação fiscal pela cessão do horário gratuito previsto nesta lei, em conformidade com os critérios estabelecidos no artigo 99 da Lei nº 9.504, de 30 de setembro de 1997. Parágrafo 1º. A compensação fiscal a qual as emissoras de rádio e de televisão farão jus deverá ser calculada com base na média do faturamento dos comerciais dos anunciantes do horário compreendido entre as 19h30 e as 22h30. Parágrafo 2º. A emissora de rádio ou de televisão que não exibir as inserções partidárias nos termos desta lei perderá o direito à compensação fiscal e ficará obrigada a ressarcir o partido político lesado mediante a exibição de inserções por igual tempo, nos termos definidos em decisão judicial. Artigo 51. É assegurado ao partido político com estatuto registrado no Tribunal Superior Eleitoral o direito à utilização gratuita de escolas públicas ou casas legislativas para a realização de suas reuniões ou convenções, responsabilizando-se pelos danos porventura causados com a realização do evento. Artigo 52. Vetado. Parágrafo único. Revogado. Artigo 53. A fundação ou instituto de direito privado, criado por partido político, destinado ao estudo e pesquisa, à doutrinação e à educação política, rege-se pelas normas da lei civil e tem autonomia para contratar com instituições públicas e privadas, prestar serviços e manter estabelecimentos de acordo com suas finalidades, podendo, ainda, manter intercâmbio com instituições não nacionais. Parágrafo 1º. O instituto poderá ser criado sob qualquer das formas admitidas pela lei civil. Parágrafo 2º. O patrimônio da fundação ou do instituto de direito privado a que se referem o inciso 4 do artigo 44 desta lei e o caput deste artigo será vertido ao ente que vier a sucedê-lo nos casos de 1. Extinção da fundação ou do instituto, quando extinto, fundido ou incorporado o partido político, assim como nas demais hipóteses previstas na legislação. 2. Conversão ou transformação da fundação em instituto, assim como deste em fundação. Parágrafo 3º. Para fins do disposto no parágrafo 2º deste artigo, a versão do patrimônio implica a sucessão de todos os direitos, os deveres e as obrigações da fundação ou do instituto extinto, transformado ou convertido. Parágrafo 4º. A conversão, a transformação ou, quando for o caso, a extinção da fundação ou do instituto ocorrerá por decisão do órgão de direção nacional do partido político. Artigo 54. Para fins de aplicação das normas estabelecidas nesta lei, consideram-se como equivalentes a estados e municípios o Distrito Federal e os territórios e respectivas divisões político-administrativas. Título 6. Disposições finais e transitórias. Artigo 55. O partido político que, nos termos da legislação anterior, tenha registro definitivo, fica dispensado da condição estabelecida no parágrafo 1º do artigo 7º, e deve providenciar a adaptação de seu estatuto às disposições desta lei, no prazo de 6 meses da data de sua publicação. Parágrafo 1º. A alteração estatutária com a finalidade prevista neste artigo pode ser realizada pelo partido político em reunião do órgão nacional máximo, especialmente convocado na forma dos estatutos, com antecedência mínima de 30 dias e ampla divulgação, entre seus órgãos e filiados, do projeto do estatuto. Parágrafo 2º. Aplicam-se as disposições deste artigo ao partido que, na data da publicação desta lei, 1. Tenha completado seu processo de organização nos termos da legislação anterior e requerido o registro definitivo. 2. Tenha seu pedido de registro sub judice, desde que sobrevenha decisão favorável do órgão judiciário competente. 3. Tenha requerido registro de seus estatutos junto ao Tribunal Superior Eleitoral, após o devido registro como entidade civil.
Artigo 55-A. Os partidos que não tenham observado a aplicação de recursos prevista no inciso 5 do caput do artigo 44 desta lei nos exercícios anteriores a 2019, e que tenham utilizado esses recursos no financiamento das candidaturas femininas até as eleições de 2018, não poderão ter suas contas rejeitadas ou sofrer qualquer outra penalidade. Artigo 55-B. Os partidos que, nos termos da legislação anterior, ainda possuam saldo em conta bancária específica conforme o disposto no parágrafo 5º-A do artigo 44 desta lei poderão utilizá-lo na criação e na manutenção de programas de promoção e difusão da participação política das mulheres até o exercício de 2020, como forma de compensação. Artigo 55-C. A não observância do disposto no inciso 5 do caput do artigo 44 desta lei até o exercício de 2018 não ensejará a desaprovação das contas. Artigo 55-D. Ficam anistiadas as devoluções, as cobranças ou as transferências ao Tesouro Nacional que tenham como causa as doações ou contribuições feitas em anos anteriores por servidores públicos que exerçam função ou cargo público de livre nomeação e exoneração, desde que filiados a partido político. Artigo 55-I. O disposto no artigo 30 desta lei deverá ser implantado no prazo máximo de 180 dias, contado da data de entrada em vigor deste artigo. Artigo 56. Revogado. Artigo 57. Revogado. Artigo 58. A requerimento de partido, o juiz eleitoral devolverá as fichas de filiação partidária existentes no cartório da respectiva zona, devendo ser organizada a primeira relação de filiados, nos termos do artigo 19, obedecidas as normas estatutárias. Parágrafo único. Para efeito de candidatura a cargo eletivo será considerada como primeira filiação a constante das listas de que trata este artigo. Artigo 59. O artigo 16 da Lei nº 3.071, de 1º de janeiro de 1916, Código Civil, passa a vigorar com a seguinte redação. Art. 16. 3. Os partidos políticos. Parágrafo 3º. Os partidos políticos reger-se-ão pelo disposto, no que lhes for aplicável, nos artigos 17 a 22 deste Código e em lei específica. Artigo 60. Os artigos a seguir enumerados da Lei nº 6.015, de 31 de dezembro de 1973, passam a vigorar a seguinte redação. Artigo 114. 3. Os atos constitutivos e os estatutos dos partidos políticos. Artigo 120. O registro das sociedades, fundações e partidos políticos consistirá na declaração, feita em livro, pelo oficial, do número de ordem, da data da apresentação e da espécie do ato constitutivo, com as seguintes indicações. Parágrafo único. Para o registro dos partidos políticos, serão obedecidos, além dos requisitos deste artigo, os estabelecidos em lei específica. Artigo 61. O Tribunal Superior Eleitoral expedirá instruções para a fiel execução desta lei. Artigo 62. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Artigo 63. Ficam revogadas a Lei nº 5.682, de 21 de julho de 1971, e respectivas alterações, a Lei nº 6.341, de 5 de julho de 1976, a Lei nº 6.817, de 5 de setembro de 1980, a Lei nº 6.957, de 23 de novembro de 1981, o artigo 16 da Lei nº 6.996, de 7 de junho de 1982, a Lei nº 7.307, de 9 de abril de 1985, e a Lei nº 7.514, de 9 de julho de 1986. Brasília, 19 de setembro de 1995,